Olá a todos, estamos de volta para continuar aqui o nosso estudo sobre o dia a dia com Jesus. No primeiro estudo a gente viu o início do ministério, né? Sendo que quem faz a abertura desse ministério é João Batista. E a partir daí, Jesus então é introduzido para a sociedade israelita da época e começam os seus primeiros dias. É interessante nós vermos que logo após o batismo teve a tentação e tudo mais, e Jesus volta, pega os primeiros discípulos, chama os primeiros discípulos de uma certa forma, né? E quando nós lemos ali João capítulo 2, nós percebemos que Jesus, ele sai ali da região do Rio Jordão e vai para a Galileia, porque ele tem um compromisso. Parece que esse compromisso foi estendido para ele e para os seus discípulos. Diz que 3 dias depois ele está nesse compromisso. Que compromisso importante era esse, Rony? Era um casamento. Opa! Então, só para pegar a linha de raciocínio aqui, Jesus ele está na região de Jerusalém, naquela parte ali, não porque o Rio Jordão não está em Jerusalém, mas ele está nessa trajetória entre a Nazaré, onde ele morava, e Jerusalém. Ali que é feito o batismo, ali que acontecem as primeiras coisas, ele vai para o deserto e tal, e depois ele volta para casa, que ele morava no norte, né? Exatamente. Não só ele, né? O próprio João, o Pedro, André, todos eles... São todos da região da Galileia, que ficava mais ao norte. Eles moram numa cidade chamada Cafarnaum, né? Que fica no lago da Galileia, ali no lago que ficava na região. Embora Jesus fosse de Nazaré, um né? pouquinho E mais ele está voltando para Nazaré para uma festa de casamento que a família toda foi convidada. Uma cidade chamada Canaã da Galileia. Então, ele está nesse casamento famosíssimo por ser o primeiro milagre de Jesus. E todos nós sabemos o que aconteceu. Acabou o vinho no casamento e acabou o vinho, acabou a festa, né? Parece que deu ruim essa festa. E era uma vergonha acabar o vinho, porque a cidade toda está ali reunida e aí o pessoal diz, ué, o cara não soube contar não, hein? Então, na época, as cidades eram muito pequenas, elas eram tipo uns vilarejos, então todo mundo conhecia todo mundo, ou seja, numa festa dessas, era raro quem não era convidado, era só se tivesse brigado, porque senão toda a vila ela era convidada. Se calcula, Rony, que nessa época Nazaré era uma cidade com cerca de 300 a no máximo 500 pessoas, né? Canaã não era muito maior do que isso, tanto é que nem se sabe onde é que é essa cidade na realidade hoje. Né? Então era um vilarejo, para nós era uma pequena vila ali, num canto qualquer. Um aglomerado de casinhas, né? Porque o pessoal era todo agricultor, então era um aglomerado de casinhas muito pequeno, todo mundo se conhecia. Então era um fiasco, uma grande vergonha, né? Uhum. E naquela cultura ainda muito mais vergonha, se acabasse o vinho. E aí acontece? Acabou o vinho, porque 2 coisas são importantes numa festa, comida e bebida. Opa, acabou a bebida, acabou a alegria. Metade da festa. Imagina o pessoal saindo da festa, tudo falando mal dos donos lá, dos anfitriões, né? Ia ser horrível. E aí é por isso que você vê a Maria entra em ação, né? E chama Jesus e diz, olha, tá aí a tua grande oportunidade para você fazer alguma coisa. É meio misterioso, né, essa fala de Maria. É, muito estranho. Mas... ela chega para ele assim, como quem já soubesse das coisas, mas ela chega para ele assim... quietinha no segredo, né, e dá aquela cochichadinha no ouvido do tipo, acabou o vinho. Você não fazer nada? Aí ele olha e fala assim, o que eu tenho com isso, né? Não sou eu que estou casando, a festa não é minha, né? Mas ela, parece que ela tem esse discernimento de que ele vai começar a fazer alguma coisa. Uhum. Porque provavelmente ela estava junto, né, na situação de que, do batismo, de quando ele retorna da tentação, ela deve estar sabendo de tudo. Opa! Naquele tempo você sabia de tudo. E ela, como a mãe que também já viu, né, viu o anjo, depois o nascimento, a forma que ele nasceu, tudo, então ela está sempre muito ligada. E aquela era a oportunidade adequada. E eu não sei como é que, o texto não diz mais o que Jesus falou, mas Maria, ela diz assim, não, tá bom, chama os empregados ali e diz, façam conforme ele disser para vocês. Imagina que Jesus deve ter feito uma cara assim, tá bom, não falou nada mais.
Tá, vamos lá. É interessante que os servos fazem, né? Obedecem ela, apesar da festa não ser de responsabilidade dela, mas como a gente falou, todo mundo conhecia todo mundo, né? E todo mundo sabia que Maria era uma pessoa de boa índole, né? E aí, quando ela fala isso para os servos, eles... Sim, senhora. E o resultado disso tudo, nós sabemos, né? A famosa Jesus transforma água em vinho. Mas ele transforma a água em vinho de uma forma tão discreta que nem os próprios servos entenderam o que estava acontecendo, né? Ele não fez uma oração, ele não fez um ritual, ele não falou alto, ele não gritou, ele não fez nada. Ele nem pegou o microfone, chamou todo mundo. Gente, agora vou transformar isso aqui em vinho de novo. Foi tudo muito discreto, tudo assim no segredo, né? Mas produziu um vinho excelente, segundo como é que se chama lá, o cara que cuidava da festa, né? O mestre lá da degustação, né? Ele produziu da água um vinho melhor, e assim, ó, numa festa da época, primeiro se oferecia o melhor vinho, que é enquanto você está com o paladar limpo, né? Então, e sóbrio. Então você oferece o melhor vinho nessa hora, porque senão depois vão falar mal de você, que você comprou um vinho muito barato para uma festa. Depois de um tempo, quando todo mundo já está, né, com o paladar alterado... Para não dizer bêbado? Não necessariamente, é que o paladar ele fica alterado. Então se oferece um outro vinho mais barato, porque senão a festa fica cara demais. É porque sempre tem um tio que bebe a mais e alguém que passa disso, mas o vinho produzido era tão bom... Que era melhor do que o primeiro oferecido. Que o próprio pessoal que já tinha tomado todo o primeiro vinho lá disse, rapaz, esse vinho aqui é bom mesmo, hein? Olha. Que festa diferente é essa? Deixar o melhor para o final, em vez de botar o melhor no começo, né? Então, aqui Jesus está mostrando que o que ele faz é trabalho de qualidade. Exatamente. E nesse momento que Jesus transforma a água em vinho, é o primeiro milagre dele. E isso tem um impacto muito grande. Veja bem, não somente na vida dos noivos, ou da família dos noivos, quanto do próprio pessoal ali da região. Porque nessas festas, não era só convidado o pessoal da vila ali, era convidado os parentes. E tinha todo um processo, não é como hoje em dia a gente vê os casamentos, né? Que são... muito mais simples. Lá você convidava gente de toda a região. Uma festa não durava necessariamente algumas horas, né? Uma festa de dias. Exatamente. Porque os parentes vinham de longe, não dava para ir voltar no mesmo dia, não tinha locomoção, tudo se fazia a pé. Então você tinha que hospedar essas pessoas e elas tinham que esperar passar todo, né, todo o efeito também da festa, a comemoração, tudo mais para retornar. Então durava bastante tempo. E quando isso aconteceu, provavelmente a fama de Jesus vai se espalhar conforme as pessoas estão voltando para casa, né? Então, cada um voltando lá para sua cidade, para sua vila, para sua casa, e aí a notícia corre, né? Mais rápido do que hoje em dia, né? Com toda a nossa tecnologia. Um vai falando para o outro e tal, e isso foi um grande marco no início do ministério de Jesus. Depois disso, Jesus ele começa a andar por alguns vilarejos, provavelmente mais gente convidando Jesus, Jesus, vem cá transformar água em vinho, ou vem cá fazer alguma coisa, vamos ver se você é mesmo quem você diz que é. E ele faz alguns percursos, né, pela Galileia, e começa o ministério não só de transformar água em vinho, mas também de curas, que era uma coisa que se esperava de um grande profeta ou de um homem de Deus. Quando os judeus falavam sobre o Messias, eles diziam que a diferença é que esse Messias faria grandes sinais. Ele faria coisas que nenhum outro tinha feito ainda. Então, Jesus agora ele começa demonstrando, através dos sinais, que ele é esse Messias. E nós vemos, né, Rony, que Jesus, nesse momento, nesse primeiro passo aí, ele está morando numa cidade chamada Nazaré, tá? Porque ele é nazareno, ele é de Nazaré, Jesus de Nazaré. Só que essa fama vai se espalhando. E chega um momento em que Jesus, ele provavelmente vai, né, nas suas andanças, vai visitar os seus amigos, vamos assim ainda dizer, não são discípulos por si só, mas são aqueles amigos que ele está, né, conquistando nesse primeiro momento, que é Pedro, André e os outros que eram ali do conhecimento dele. Então, ele vai até uma cidade chamada Cafarnaum. Cafarnaum era vamos assim dizer, uma cidade que ficava na beira do lago da Galileia. Por isso que Pedro e companhia eram pescadores, eles pescavam nesse mar e eles viviam disso, eles tinham uma microempresa
de pesca, vamos assim dizer. E Jesus se hospeda, né, Rony? Ele não tem uma casa, ele vai se hospedar na casa de Pedro. Pedro não é dali, Pedro é de uma outra cidade, mas provavelmente ele se casa e ele vai morar naquela cidade ali. Por que nós podemos imaginar isso? Porque é dito que na casa de Pedro havia uma outra pessoa muito importante, que era a sogra. A sogra, exatamente. Então, se ele tem uma sogra, ele tem uma esposa. Sim, ele tem uma família. Uma família, né? E ele está na casa da sogra, na casa de Pedro, e a sogra está morando junto. Tem um episódio muito bom de se lembrar, que Jesus, num determinado sábado, ele vai até a sinagoga de Cafarnaum, né, Rony? E lá ele expulsa um demônio. Você imagina o que foi o rebuliço naquela cidade também, que tinha lá umas 500 pessoas, ou no máximo 1000 pessoas, o rebuliço que não foi essa história, porque num sábado Jesus expulsou um demônio. E expulsar demônio era uma coisa complicada na época, né? Flávio Josefo vai dizer no livro dele que existiam rituais para expulsar demônio, que eram feitos com plantas, tinha um procedimento para fazer isso. E Jesus faz sem nenhum procedimento, sem nenhum ritual, sem nenhuma erva, nenhuma planta, nada. Então, isso chama muito a atenção das pessoas. E não somente, você imagina, a sinagoga era o centro da vida. Era o point, né? Exato. O ponto de encontro. Sábado de manhã. Sábado, porque todo mundo se encontrava na sinagoga. Porque, pensa, o templo só existia em Jerusalém. Quem não morasse em Jerusalém não ia no culto todo final de semana. Como é que eles iam? Não tinha como ir. Como é que eles iam aprender a Torá? Porque na época livro não existia, papel era uma coisa muito cara. Ler, nem todos sabiam. Então, como é que se mantinha essa cultura, né, de ensinar a Torá? Na sinagoga. Todo vilarejo tinha uma sinagoga. A sinagoga é uma espécie de igreja pequena, né, uma pequena igrejinha, uma capela, como a gente diria hoje no nosso linguajar. Só que era uma igreja, entre aspas, de judeus, onde eles liam a Torá, onde eles liam os profetas, e onde um sacerdote ou um levita pudesse instruir. Exatamente. Então, era um momento de você estudar a lei, no caso. E está todo mundo reunido lá, e Jesus faz expulsa o demônio, etc. Num evento público. Um evento público, e todo mundo... Que na semana não seria tão público, porque na semana as pessoas trabalham, aquela coisa toda, né? Mas no sábado estavam todos reunidos ali. E diz que todos ficaram maravilhados, ficaram assim, uau, quem é esse cara, né? E é interessante, Rony, que quando ele sai da sinagoga, desse sábado mesmo, ele sai da sinagoga e diz que ele vai para a casa de Pedro, né? Para vocês terem uma ideia, ali em Cafarnaum, entre a sinagoga e a casa de Pedro, você acredita que é a casa de Pedro, tem ali uns 100 metros, mais ou menos, não é muito longe, as cidades eram pequenas, né? Eram vilas. Eram vilas, na verdade. E então ele faz esse caminho da sinagoga até a casa, e é dito que a sogra de Pedro estava acamada, estava com febre, se eu não me engano, né? Quando ele chega, ela está doente, de cama, com febre alta, e aí ele vai lá e cura a febre dela. Exatamente. Diz que no mesmo instante ela se levantou e começou a servi-lo. Para você ver, olha, quando você está com febre muito alta, o seu corpo fica todo mole, você não tem ânimo, disposição para fazer nada. E a frase do imediatamente ela se levantou é o que dá um impacto de que a cura foi instantânea. Na mesma hora ela já se sentiu super bem e ela já se levanta então e começa a fazer o que as mulheres faziam na época, que era servir, né, os moradores da casa. E era um sábado, então estava todo mundo em casa. E aí ali a fama de Jesus cresce na própria cidade de Cafarnaum, a tal ponto que chega um momento, Rony, que as pessoas estão, né, aglomeradas na casa. Todo mundo lá em volta da casa do Pedro, porque queria saber se Jesus estava lá e se ele podia fazer alguma coisa por eles. E diz que eles traziam os doentes, os enfermos, e Jesus curava a todos. E essa é uma palavra interessante, curava a todos, não era alguns ou quem dava o maior dízimo, qualquer coisa desse tipo. Jesus curou a todos. E essa fama, ela vai se espalhar não só ali por Cafarnaum, mas todas as regiões adjacentes. E tem um caso muito interessante, Rony, que é a história do paralítico. Você lembra daquela do paralítico, dos amigos do paralítico? Que acontece justamente onde? Na casa da sogra, na casa de Pedro, né, e da sogra dele.
Rapidamente, dá para fazer um resumo daquela história do paralítico? Estava tão cheia a casa, tinha tanta gente pela porta fora, querendo ouvir Jesus, sendo curado por Jesus e etc. E acontece o quê? Os amigos, né, preocupados com o seu amigo que era paralítico, ou seja, você imagina, hoje para um paralítico já é difícil, naquela época que não tinha cadeira de rodas ou qualquer coisa era pior ainda. Eles estavam muito preocupados e esperançosos que Jesus pudesse fazer alguma coisa. Então, o que eles fazem? Eles sobem no telhado da casa, lembrando que as casas na Palestina, elas são, né, mais quadradinhas, mais baixinhas e tal. É o telhado reto, né, com palha. Então, eles subiram no telhado, fizeram um buraco no telhado e, com cordas, desceram a maca no meio de todo mundo, ou seja, fizeram o pessoal dar espaço, né? Abre aí. Não tinha espaço, ou você dá espaço, ou vai cair em cima da sua cabeça. Então, os amigos estavam muito animados com essa possibilidade disso que Jesus podia fazer. E aí, quando Jesus olha e fala, rapaz, esses aí se superaram, porque todo mundo fica na porta ou entra, né, alguma coisa assim, mas esses... diferenciados, né? Esses tiveram o trabalho de subir com um cara numa maca pro telhado, que não é uma tarefa fácil, você subir com uma pessoa, ela é pesada, ainda mais numa maca. Abrir um buraco e descer a pessoa lá, isso deixou Jesus bem, bem surpreso. E Jesus olha para aquele cara e diz assim, ó, meu querido, teus pecados estão perdoados. Aí começa o rebuliço. Até hoje, quando alguém fala que uma situação aconteceu devido a algum pecado, todo mundo fala, não, imagina, não tem nada a ver com pecado. Não foi o que Jesus falou nessa hora. E nessa frase de Jesus tem implicações muito grandes também. Por quê? Porque os próprios fariseus que estão ali, os escribas, os doutores da lei, etc., eles olham entre si e dizem, quem é esse para perdoar pecados? Porque só Deus que pode perdoar pecados. E aí Jesus dá uma frase maravilhosa para mim, e ele diz, o que é mais fácil dizer? Levanta e anda? Ou os teus pecados estão perdoados? E aí ele diz, para que vocês saibam que eu tenho poder na terra para fazer tanto um quanto o outro, eu digo para você, leproso, levanta e anda. E esse é um momento fantástico, porque os caras ficam tudo ali de boca aberta, porque eles não têm o que dizer. Porque se Jesus curou aquele cara, como é que eles vão dizer que ele não teria a condição de perdoar aquele... Ele demonstra que ele tem autoridade para perdoar pecado no momento que o rapaz é curado. E, Rony, essa história, ela é descrita em Mateus, em Lucas, mas especificamente em Marcos. E Marcos, ele é o evangelho da dinâmica. É o evangelho em que as coisas estão acontecendo, é tudo muito rápido, sabe aqueles filmes de ação? É o evangelho de Marcos. E Marcos, ele descreve isso de uma forma muito interessante. Ele diz que aconteceu e todo mundo ficou ali de boca aberta, olhando, se perguntando, quem é esse? Quem é esse cara, né, que consegue perdoar, fazer todas essas coisas, e olha que eles já tinham visto muita coisa acontecer. Esses mesmos caras já tinham visto lá na sinagoga antes. Já tinham ouvido a história da água em vinho, já tinham visto a situação com um endemoniado na sinagoga, já tinham ouvido falar de Jesus ter curado muitos que estavam sem entrar na porta da casa do Pedro. Mas essa situação, além de tudo, além de Jesus ter ficado impactado com a desenvoltura que os amigos tiveram, né? Eles ficam muito impressionados com aquilo que Jesus faz, a ponto deles saírem glorificando a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Uau, nunca vimos nada igual. Então, é em primeira mão. Jesus curou muita gente em Cafarnaum. Só que em algum momento, Jesus também, ele era hóspede, também não dá para ficar o resto da vida lá, né? O que ele faz? Ele volta para a sua cidade, que é Nazaré, que fica ali uns, se não me engano, uns 40 quilômetros, mais ou menos, né? A família dele tá toda lá, mãe, irmãos, né? Todo mundo tá morando lá, então ele volta também para saber como estão, né? E aí nós temos o relato de Lucas, capítulo 4, né, Rony, que fala sobre Jesus entrando na sinagoga de Nazaré. E ali é interessante que ele foi a Nazaré, Lucas 4,16, ele foi a Nazaré onde havia sido criado e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume. Veja que Jesus sempre ia na sinagoga. Levantou-se para ler, foi entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito. Olha o que Jesus vai ler. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres.
Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ele entrega o rolo, senta. E todo mundo fica olhando para ele com aquela cara de... Né? Porque eles sabem das histórias, já ouviram as histórias de Jesus em Cafarnaum. Isso daqui é uma reivindicação messiânica. Praticamente Jesus está dizendo, isso daqui sou eu. E aí, ali para baixo, quando ele levanta e vai explicar o texto para esse pessoal, ele tem uma frase, Jesus é muito lacônico, ele é muito simples nas suas palavras, né? O que ele diz, Rony, para o povo? Ele falou, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Ou seja... É isso, gente. Eu sou... O Espírito de Deus veio sobre mim e eu vou fazer isso. Lembre-se que aconteceu no batismo, o Espírito veio sobre ele e a partir daquele momento ele pôde, então, fazer o quê? Pregar, curar e libertar. Né? E aí o pessoal fica falando, mas esse aí não é o filho do José? Porque eles conheciam, né? Ele cresceu lá, né? Você sabe que para parente, né, a gente nunca tem valor suficiente, porque todo mundo sabe os nossos defeitos. Então eles olham para nós e falam, esse daí não, a gente sabe, conhece ele desde pequeno, sabe como ele reage, o que ele pensa, como ele faz as coisas. Então tem coisas que não dá para ele. Eu conheço o teu passado. Né? Eu me lembro que você atirou uma pedra lá no priminho, você chutou um gato. Aí eles começaram a falar, mas ele não tem nada de especial, né? Esse daí é o filho do José que mora aqui, ó. Como assim esse texto vai acontecer com ele? E aí, é uma coisa muito interessante. Eles vão e Jesus dá uma resposta para eles lá, né? Sobre a fé da viúva, né? De outra terra, se não me engano, sobre Naamã também. Ele vai contar uma história dizendo, né, que na época de Elias haviam mais viúvas do que só essa viúva de Sarepta, porque Sarepta ficava em Sidom, que não era no território de Israel. E Elias é enviado para fora do território. Depois ele vai falar sobre Eliseu, quando Naamã é curado. Ele fala, tinha muitos leprosos em Israel, mas Deus cura um sírio, que era um estrangeiro. E aí isso deixou o pessoal com raiva, porque Jesus está dizendo assim, vocês acham que essa boa notícia, o que é a ação de Deus é só para vocês de Israel? Desde sempre foi para todos os povos, né? E aí o pessoal começa a ficar muito irritado, porque o orgulho de ser nação santa, raça eleita, impede de levar essa boa notícia, essa atuação de Deus para os outros lugares. E o que acontece? Eles tentam, então, matar Jesus. Então, a primeira tentativa de matar Jesus acontece na própria cidade deles. Querem jogá-lo de cima lá do precipício para que ele morra e pare com essas coisas, porque, afinal de contas, também ele está levando o nome de Nazaré para o buraco, no entendimento deles, né? Isso é uma blasfêmia, né? Para o pessoal da época, ele estava cometendo uma grande blasfêmia, ele estava também se comprometendo diante de todas as autoridades religiosas, isso ia pegar mal para Nazaré, mas também eles tinham isso como um certo dever, né, de não deixar um blasfemo impune. Então, eles queriam se livrar dele. Diz que ele é levado até a parte do precipício e Jesus, então, se livra e passa entre eles e vai embora. E aí, oficialmente, Jesus ele se muda para Cafarnaum, né, nesse momento, e faz de Cafarnaum o centro da ação do seu ministério. A partir desse momento, Jesus ele vai andar por toda a região ali adjacente a Cafarnaum, várias cidades que existiam. Ele atravessa o lago, algumas vezes tem histórias, né, que vão acontecer de milagres do outro lado, expulsão de demônios, curas e etc. Tem as histórias ali que eles estão atravessando o lago também, tem tempestades que Jesus acalma o mar e outras coisas mais. Então, quando ele volta para Cafarnaum, aí ele chama esses seus discípulos e diz que eles seriam agora não apenas mais pescadores, mas seriam pescadores de homens. E aí Jesus inicia um ministério não apenas agora solitário, vamos assim dizer, mas com os seus discípulos. E isso é importante porque vai iniciar o processo que depois vai chegar, à formação das igrejas cristãs que vem de Pedro, que vem dos discípulos, a evangelização, missões e etc. Vai falar sobre Pedro? Sobre Pedro, rapidamente, o que nós podemos falar sobre Pedro? Então, Jesus retorna a Cafarnaum, né? E aí ele está na beira do lago,
e tem muitas pessoas que querem ouvir Jesus. E aí Jesus, ele sobe no barco de Pedro. Porque já conhecia. Porque ele já conhecia Pedro, né? E aí ele sobe no barco, e aí ele pede para Pedro, dá para você afastar um pouco o barco, senão a multidão vai acabar trazendo complicações aqui, né? Aí Pedro volta para o barco, porque ele passou a noite toda pescando, ele estava cansado. Mesmo assim, ele volta para o barco, e aí ele rema, e coloca esse barco um pouquinho mais para dentro. Jesus faz todo o discurso que ele quer fazer com a multidão e tal. E aí ele olha para Pedro e ele fala, joga a rede. E Pedro fala, mas, né, porque eles já se conheciam. E aí Pedro fala, mas eu fiquei a noite toda tentando pescar, eu não pesquei nada, você nem é pescador, você está mandando eu pescar essa hora? E aí Jesus fala para ele e fala assim, só joga a rede. E aí ele falou, olha, eu só vou jogar porque o Senhor, entendeu? Eles se conheciam, Pedro já tinha visto muita coisa acontecer, inclusive a própria sogra ser curada. E aí Pedro fala para ele, eu só vou fazer isso porque é você que está me falando. Senão eu ia te chamar de doido, que nem pescador é, né? E aí ele joga essa rede. E a rede ficou tão cheia que ele não tinha força suficiente para puxar. Ele tem que chamar outro barco para vir, para ajudar, porque senão até o próprio barco dele vai se afundar, por causa do peso. E aí, então, eles, né, pegam todos esses peixes, tal, e retornam para a praia. E Jesus fala, agora você vai me seguir, vem e segue-me. Então, para a cultura da época, gente, vamos pensar o seguinte, hoje, quando a gente pensa, e Jesus disse, vem e segue-me, e ele deixou tudo e seguiu Jesus, não quer dizer que ele deixou todos os peixes lá na praia para morrer. Porque não se fazia esse tipo de coisa, você não podia desperdiçar, né, comida, não tinha geladeira, nada. Isso significa o quê? Que primeiro eles resolveram a situação com peixe, para não desperdiçar, porque as pessoas da vila dependiam desse peixe para sobrevivência também. Então, Pedro e os outros que estavam com ele resolveram toda essa situação aí, tá? Depois que estava tudo ok, então eles começam a seguir Jesus de uma forma diferente, porque daí eles já colocam outros empregados para fazer essa tarefa com o barco, tudo é organizado de uma certa forma, e Pedro se libera, então, da tarefa de pescador para ser agora um discípulo. Tem um outro caso rapidinho que é Levi, ou Mateus, diz que Jesus estava passando, ele estava saindo ali da sinagoga, indo provavelmente para a casa ali de Pedro, né? Ou alguma coisa assim. Ele estava andando na rua, ali na viela, e aí ele vê Levi e ele diz, segue-me. E diz que Levi imediatamente levantou-se e seguiu. Por que isso? Parece para nós assim, o cara passou e... Deixou tudo. Qualquer uma passou ali, vem, segue-me, ele levantou meio doido e foi embora. Não, ele já viu aquilo acontecer, viu milagres acontecer, talvez ele mesmo tenha sido curado de alguma coisa, nós não sabemos, mas ele viu situações, e isso já veio sendo processado no coração de Levi, de Pedro, dos outros. No momento que Jesus chega, ele chega no exato instante em que tudo está pronto para que eles deixem tudo e sigam. Né? Mas não significa que Levi levantou na hora e deixou a caneta lá e o papel e foi embora. Isso é uma forma que o pessoal do Oriente Médio tem para dizer que quando há prontidão no coração para uma determinada atitude, tá? Exatamente. Tanto que a situação mesmo se desenvolve aonde? Na casa de Levi, ou Mateus, né? Que é a mesma pessoa, quando Jesus é convidado para ir jantar lá. E aí acontecem outras coisas, mas isso... Fica para a próxima. Para o próximo episódio, um próximo capítulo, onde nós vamos falar mais sobre o ministério, os milagres de Jesus e aquilo que ele começa a pregar, porque ele não só fazia milagres, mas ele também pregava a vinda do reino de Deus. Ok? Então, esperamos vocês no próximo episódio, episódio 3, e... Até lá. Até lá. Deus abençoe.